Bom dia aos colegas vereadores presentes no plenário, vereadora Eunice, vereadora Ana. Bom dia, vereadora. Vereador Juliano e todas as pessoas que estão em casa nos assistindo através da TV Câmara e todos vocês que estão aqui presentes no plenário acompanhando a sessão. Solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à Secretaria Municipal competente, solicitando a realização de serviços de limpeza e capina em toda a calçada do cemitério municipal Bom Jesus, localizada na Avenida Calimério Pereira de Ávila, no bairro Miranda. A presença de entulhos e do mato alto prejudica a circulação dos pedestres, além de desrespeitar a própria legislação municipal, que obriga os proprietários dos imóveis a manterem suas calçadas em perfeito estado de conservação e limpeza. Lá, como vocês podem ver nas imagens, o mato está alto, tem muito lixo lá, que vai aparecer para vocês olharem. Tem resto de materiais de construção que foi utilizado. Olha a quantidade de lixo que tem lá. Então, assim, o próprio município tem uma legislação, mas ele mesmo não está cumprindo. Então, eu solicito aqui que seja feito o cumprimento dessa lei aqui pelo próprio município. Obrigada, Cláudio. A vereadora que subscreve vem respeitosamente requerer ouvir do plenário na forma regimental o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à Secretaria Municipal competente, solicitando serviços de limpeza e capina completa em todos os canteiros centrais localizados nas avenidas Calimério Pereira de Ávila, no bairro Miranda, Miguel Assad Debs, Independência, e Belchor de Godoy, no bairro Goiás. Embora alguns canteiros sejam contemplados com serviços mencionados, em alguns trechos, especialmente aqueles que ficam no meio da extensão total, encontram-se com mato muito alto e completamente diferente dos demais, carecendo urgentemente de capina. É o seguinte, o que a gente consegue identificar é que a empresa ela faz a limpeza, é feita a limpeza do canteiro em algumas partes, e a gente observa que salta alguns, não é feito na sua totalidade. Então, o que eu estou pedindo aqui é para que, quando for fazer a limpeza, que seja feita em todo o percurso, sem pular nenhum. Então, porque às vezes a gente nota aí que, por exemplo, próximo a Pamtrec, a gente vê lá na Calimério que está podadinho, mas você passa um pouquinho para frente, a gente já vê que foi feita a limpeza lá e pouco mais, na mesma avenida, não foi realizado. Solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à Secretaria Municipal competente, solicitando a notificação de proprietários de imóveis localizados na Avenida Cornélia Rodrigues da Cunha, no bairro Jockey Club, cujas calçadas estão repletas de mato e em péssimo estado de conservação. Além de prejudicar o trânsito de pedestres, a falta de cuidado com a calçada compromete a paisagem urbana e desrespeita a legislação municipal vigente. Cláudio, você pode deixar essa daí. Solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à Secretaria Municipal competente, solicitando a realização de serviços de limpeza e capina nos canteiros centrais da Avenida Cornélia Rodrigues da Cunha, no bairro Jockey Club. A presença de entulhos e do mato alto, inclusive na ciclovia, como vocês podem ver, prejudica a circulação dos usuários que diariamente praticam atividades físicas naquele local, assim como a paisagem da avenida, que é um dos principais acessos a grandes eventos em nossa cidade. Inclusive, recentemente, nós tivemos aí o encontro de artesãos, e recebemos pessoas de vários locais do Brasil e passaram por essa avenida, que está toda feia, está toda descuidada. Solicito envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à Secretaria Municipal competente, solicitando que informe se a área que confronta com os fundos da unidade de saúde do bairro Santa Terezinha, bairro Santa Terezinha pertence ao município e se está sendo ocupada irregularmente.
Se a resposta for positiva, que informe se há intenção por parte do governo de retomar a posse da área e executar projeto para ampliar as instalações da unidade de saúde. Esse postinho fica bem ali no final da Jaime Araújo, encontrando com a Miguel Assad Debs na esquina. Atrás dele tem um terreno. É sobre esse terreno que eu estou perguntando, né? Porque se for realmente do governo, se for da prefeitura, a gente quer saber se a prefeitura vai retomar esse terreno de volta para poder ampliar, o posto é pequeno, né? Solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à Secretaria Municipal competente, solicitando a instalação de placas informativas e educativas na Praça Vereador Pedro Antônio das Chagas, no bairro Milênio, para orientar o uso adequado dos brinquedos e demais equipamentos públicos, indicando a faixa etária das crianças e os cuidados necessários para a sua utilização. Bom, eu acredito que com placas educativas, né, e de orientação, as pessoas podem... É claro que são coisas óbvias, né? Mas existem pessoas que têm a necessidade de ver, né, que aquele brinquedo ou aquele equipamento, ele não pode ser utilizado por adultos ou por pessoas que tenham um peso um pouquinho a mais, que não suporta. Então, assim, são orientações de cuidado, né, de zelo pelo patrimônio público. Então, acho que vale a pena o governo investir nessas campanhas. Eu estou pedindo aqui hoje, em específico, para a Praça Vereador Pedro Antônio Chagas, mas seria muito interessante se pudesse colocar essas placas. Acima de 3 anos, não utilizar esse brinquedo, fazer o uso correto, assim, assado. Né? Porque em qualquer lugar que a gente vai hoje, qualquer estabelecimento, a gente vê... não jogar o lixo no chão, não jogar o lixo não jogar o papel higiênico no vaso, não. Então, assim, são coisas que vão orientando e tem pessoas que precisam ler isso para poder entender que não pode, porque eu tenho um zelo muito grande pelo patrimônio e quando eu vejo alguém fazendo mau uso, eu não consigo não chamar atenção. E tem pessoas que acham muito ruim isso. Né, de chamar a atenção, tem pessoas que são mal educadas, grossas, né, e partem até para a agressão física. Então, para poder evitar isso, né, da gente ficar chamando a atenção das pessoas, dos próprios pais que não educam os filhos, a gente pede essas plaquinhas de orientação. Solicito envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à Secretaria Municipal competente, solicitando informações sobre o funcionamento da quadra de areia localizada em frente à Rua 200, no bairro Paraíso, especificando se existem horários específicos para a sua utilização, se em algum momento do dia ela permanece fechada, se há algum servidor responsável por aquele espaço, se há rede para ser utilizada e de que forma tem sido feita a manutenção da areia. Solicita ainda que informe os valores gastos com a construção da quadra e se houve alguma pesquisa ou levantamento prévio junto à comunidade em relação a esta modalidade esportiva. Bom, o que eu costumo falar aqui é muito fácil a gente executar alguma coisa, alguma obra. O mais difícil é você mantê-la. Então, assim, eu acho que antes de executar, você precisa saber se depois de pronta, você vai ter condições de fazer a manutenção correta. Porque o que adianta? Porque muitas pessoas já falam assim, Deda, pede uma quadra de areia, uma quadra de beach tennis, não sei na onde, não sei na onde. Gente, eu posso até solicitar, mas eu mesmo não tenho coragem, porque eu sei que o município não vai ter condições de fazer a manutenção ideal. A areia precisa ser dedetizada por conta de bicho geográfico e várias doenças, né, por conta de gato, cachorro. Tem que ter um cuidado muito, sabe? Então, existem coisas que tem que pensar antes de executar. Eu vou ter condições de manter, eu vou ter condições de zelar. Se não, não adianta eu executar.
Então, por isso que eu vejo aquela quadra lá sem ninguém utilizando. Se vocês sabem onde é, ali na Avenida Mato Grosso, subindo ali a São José, no bairro Miranda, na esquina... Não, São José não. Um pouquinho mais para frente, tem uma quadra de areia. É lá mesmo, né? Subindo São José, na esquina. Lá tem uma quadra de areia, a gente passa lá, nunca vê ninguém brincando, a rede não está lá. Então, assim, eu queria saber qual é a utilidade, qual é a função daquela obra lá. Por isso que eu peço informações aqui. E quando eu receber essas informações, eu vou passar para vocês. Solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à Secretaria Municipal competente, solicitando que, em todos os locais onde há supressão de árvores, especialmente os ficus, que sejam plantadas árvores adultas, ou, no mínimo, mudas maiores. Com a onda de calor cada vez mais intensa, a preservação da arborização urbana se torna cada vez mais urgente, sendo necessário investir no replantio de espécies já desenvolvidas para que possam substituir aquelas suprimidas em fase adulta. Existe um acordo com o Ministério Público que o governo, a secretaria, precisa retirar todas as raízes, né, das árvores que foram suprimidas. E é uma demanda muito, muito grande, tem muitas árvores que foram suprimidas na cidade, a gente pode passar aí e ver vários tocos, né, que ainda não foram retirados, mas é uma coisa muito difícil, complicada, precisa de caminhão, precisa de MUNC. Então, assim, a gente entende, né, a demora, mas é importante também pensar que, quando for retirar e fazer o replantio de uma outra árvore, que ela possa ser colocar uma muda maior, né, porque a mudinha vai ter que ser regada todo dia e tal, a gente sabe que isso não vai acontecer, então que seja plantada já uma árvore, né, adulta. Eu nem sei quanto tempo falta para mim. Solicito envio de ofício à direção da empresa Golden Ambiental, solicitando a adoção de medidas para proteger os seus trabalhadores nesse período de seca e de extremo calor, como, por exemplo, a alteração do seu horário de jornada. Ao iniciar mais cedo suas atividades, reduz-se a exposição ao sol, que especialmente no período da tarde é intenso. Então, sugere-se ainda o fornecimento de kit contendo garrafa com água, protetor solar, protetor labial e soro fisiológico. Bom, pessoal, eu passo pelas avenidas, assim, pelas ruas e vejo muitos trabalhadores da Golden Ambiental naquele sol escaldante, 1, 2 horas da tarde, capinando. Então, eu penso que, talvez, nesse curto período de tempo, né, nesse período muito quente, ela possa rever, né, os horários, talvez passar ali das 4 às 8, tirar um pouco desse horário mais quente, porque é de judiar. Então, eu fico muito dó de ver as pessoas lá na lida, fazendo esse trabalho, assim, é complicado. A gente, em casa, aqui, ou às vezes em um trabalho mais tranquilo, a gente está penando com o calor, a gente fica sem lugar, sem jeito. Imagina eles que estão ali com a vassoura na mão, com a enxada na mão, no sol escaldante, né? É de judiar. Bom, e por último, eu deixei esse requerimento aqui, onde eu solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à Secretaria Municipal de Educação, solicitando que informe por quais motivos as crianças que residem no portal dos IPs e que estão matriculadas no Centro Educacional Municipal Professor Hermenegildo Marques Veloso, localizada no bairro Ouro Verde, encontra-se sem o transporte escolar fornecido pelo município. Ressalta-se que as crianças ficaram desde o mês de julho sem aulas presenciais devido à reforma realizada na escola e agora estão sendo prejudicadas pela falta de transporte. Então, assim, gente, eles estão sendo prejudicados 2 vezes. Aliás, 3. Primeiro, porque houve essa reforma, né, que eu penso que poderia ter sido feita
no final do ano letivo, para que esses alunos não pudessem perder nenhum dia de aula presencial. Segundo ponto, eles estão sendo prejudicados também, porque na volta às aulas, o pessoal que mora lá no IP estão sem o ônibus que faz o transporte dessas crianças para a escola. Então, eles têm que parar de ser prejudicados, tem que ser resolvido esse problema. E outra coisa, eles não receberam a apostila, estão recebendo as atividades todas pelo WhatsApp. Então, eles estão sendo prejudicados demais da conta, e a falta do transporte não pode ser mais um ponto prejudicial para eles. Então, eu penso que esse transporte escolar sempre foi um problema no município, sempre foi um problema no município. Sempre foi um problema no município. E o município ainda não conseguiu resolver essa situação, porque vira e mexe, nós estamos recebendo pedidos ou reclamações que alunos estão fora da sala porque não tem, o ônibus faltou, a van estragou, ou o motorista adoeceu, ou alguma coisa aconteceu, e eles não têm como repor, né, esse transporte. Se a van estragar, não tem outro para colocar no lugar, se o motorista adoecer, não tem outro para colocar no lugar, né, se alguma coisa acontecer, eles não têm como socorrer. Então, isso precisa ser muito bem planejado, porque não dá mais para essas crianças ficarem prejudicadas. Reforma da escola no tempo devido, falta de transporte nessa volta às aulas. Então, chega, né? Pois não, vereadora? A senhora, essa situação aí do transporte, muito estranho também, depois de uma pandemia, uma escola inteira ter aulas online. Nunca vi falar nisso. Só a pandemia que teve aulas online. E queria assinar também com os EPIs, né, dos funcionários da Golden, quer dizimar uma população, fazer isso com as crianças, né? É o nosso futuro. Então, que educação é essa, né? Já é difícil com o professor, imagina sem o professor, online, às vezes não tem um celular que tenha créditos, que dê condições de receber essas aulas, sem apostila. Muito estranho isso. Às vezes os pais têm que trabalhar, não tem um telefone para poder deixar lá para a tarefa para fazer. Tinha que ter organizado um outro espaço para ter as aulas presenciais. Exatamente, eu também penso da mesma forma. A não ser que o teto estava caindo sobre a cabeça dos meninos e tinha que fazer essa reforma com tanta urgência, né? Então, eu penso... Freire fala que até debaixo da árvore existe educação. Exatamente, vereadora. Eu penso exatamente assim. Então, chega, né? Então, espero que esse transporte possa retornar o mais rápido possível, que eles possam nos dar uma explicação dos motivos pelos quais o ônibus não está passando para pegar esses meninos, né? Então, por hoje é só, eu retorno para fazer o uso da tribuna. Vereadora, eu gostaria de te parabenizar e, com a sua permissão, assinar com Vossa Excelência esse do transporte. Obrigada, vereador. Parabéns, vereadora. Assina como proponente. Parabéns pelas suas proposições.